Olá, tudo bem? Meu nome é João e hoje, junto com os meus amigos, nós vamos falar um pouco das leis de Kepler. Mas antes de tudo, deixa só meus amigos se apresentarem. E aí, rapaziada, eu sou o Kaique. Ao seu dispor, aqui é Yasmin. Oi, gente, eu sou o Félix. Beleza, um prazer, meu nome é Rian. Agora vamos falar do que realmente nos interessa. A primeira lei de Kepler, resumidamente, diz que Marte viaja em uma órbita elíptica, com o Sol em um dos focos dessa elipse. Apesar de denominar essa como a sua primeira lei, Kepler só chegou à conclusão após a sua segunda lei, que diz que se desenharmos uma linha do Sol até Marte e esperarmos por um tempo fixo, essa linha percorrerá uma certa área enquanto Marte se mover em sua órbita. O que Kepler percebeu é que essa área será exatamente igual, não importa em que pedaço da órbita você esteja. Áreas iguais em tempos iguais. Ela funciona porque Marte não se move em uma velocidade constante. O planeta acelera ao se aproximar do Sol. Portanto, se Marte se aproxima do perélio, ou ponto mais próximo da órbita do Sol, ele viaja mais rapidamente do que no afélio, ou ponto mais distante. No primeiro caso, a linha que liga Marte ao Sol é bem mais curta, mas porque o planeta está se movendo mais rápido, ele cobre uma vasta distância. No segundo caso, a linha é maior, mas Marte se move mais lentamente. De qualquer maneira, a área percorrida em um período fixo de tempo é a mesma. Kepler e seus contemporâneos podiam ver que Marte não se movia de forma constante, mas não sabiam dizer o porquê. A relação inversa que Kepler propôs entre a distância do Sol e a velocidade orbital podiam explicar as observações enigmáticas dos movimentos de Marte, mas somente se a órbita fosse uma elipse. Uma órbita circular significaria nenhuma mudança na distância do Sol através do tempo, e, portanto, a velocidade também seria constante. Essas duas afirmações, de que Marte viaja em uma órbita elíptica e sua velocidade varia de maneira em que a linha entre Marte e Sol percorre áreas iguais em tempos iguais, foram generalizadas a incluir todos os planetas em 1621. E essas são as leis que constituem a primeira e a segunda lei dos movimentos planetários. A segunda lei de Kepler, como foi descoberto depois, é também uma consequência da conservação do movimento angular, um conceito que não era conhecido por Kepler no século XVII. O movimento angular é a quantidade de movimentos de uma rotação de uma partícula ou de um sistema de partículas, assim como Marte e Sol. E na sua ausência ou na ausência de forças externas, é uma quantidade fixa. Isso implica uma permuta entre a distância em que Marte percorre sua órbita e sua velocidade, exatamente como Kepler havia notado. Assim como um patinador de gelo que gira mais rápido ao trazer seus braços junto ao corpo, Marte gira mais rápido ao chegar perto do Sol. A afirmação de Kepler é que a área percorrida pela linha entre Marte e o Sol é constante, e equivale à afirmação de que um movimento angular também é constante, ou seja, conservado. O período de um planeta é o tempo que ele leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, sendo chamado de período orbital e representado por um T. Outra medida importante é a distância média entre o planeta e o Sol, conhecida como semi-eixo maior ou raio médio, indicada por um R que varia ao longo do ano. A terceira lei de Kepler afirma que o quadrado do período orbital, T ao quadrado, é proporcional ao cubo do raio médio, R ao cubo. Isso significa que quanto mais distante o planeta está do Sol, maior será o tempo que ele leva para completar sua órbita. Matematicamente falando, expressa-se como T ao quadrado sobre R ao cubo igual a K. Então, pessoal, eu vou explicar de maneira simplificada e resumida a primeira lei de Kepler, já que o João e a Yasmin explicaram de maneira muito formal e provavelmente vocês não entenderam muito bem, certo? Eu vou separar a primeira lei em 3 tópicos, e o primeiro é que o caminho do planeta não é redondo. O planeta não gira em um círculo perfeito, ele gira em um oval, que é como um círculo esticado, e esse formato se chama elipse, certo? Segundo tópico, o Sol não fica no meio desse oval. Dentro desse caminho oval, o Sol não está bem no centro, ele fica em um ponto deslocado em uma posição especial que se chama foco. Isso é muito importante porque muda a distância entre o planeta e o Sol durante a volta. E terceiro e último tópico é que a distância muda enquanto o planeta gira.
Como o Sol está de lado dentro da elipse, o planeta chega mais perto do Sol em uma parte da órbita chamada periélio, e fica mais distante em outra parte chamada afélio. Então o planeta não fica sempre à mesma distância do Sol. Um resumo é que os planetas giram em um caminho oval e o Sol fica no meio de lado dentro desse oval. E por isso, às vezes, o planeta chega mais perto e às vezes ficam mais longe do Sol. Então, gente, eu vou falar um pouco da segunda lei de Kepler, já que o Félix falou um pouco da primeira. E também eu acho que o João e a Yasmin complicaram um pouco a nossa situação. Na segunda lei de Kepler, diz que um planeta não se move sempre na mesma velocidade enquanto orbita o Sol. O porquê disso é que, isso acontece porque a força gravitacional muda conforme a distância do planeta ao Sol. Quando o planeta está mais perto do Sol, a sua gravidade é mais forte, fazendo que se mova mais rápido. E quando ele está mais longe, fazendo ao contrário, que a gravidade fica mais fraca, fazendo-o mover mais devagar. 2. Mesmo com essa mudança de velocidade, o planeta sempre leva o mesmo tempo para varrer a sua órbita, significando que mesmo entre os dois períodos de tempos iguais, o planeta sempre varre áreas iguais, sempre varrendo as suas áreas iguais ao redor do Sol. Ou seja, mesmo que ele ande uma distância maior quando está perto do Sol e menor quando está longe, a área da linha que o liga ao planeta do Sol permanece a mesma, o que muda é a velocidade. Então, com isso, a gente pode concluir que o planeta acelera perto do Sol e desacelera longe dele, mas sempre mantendo um ritmo contínuo que garante áreas iguais em tempos iguais. Agora, eu vou falar um pouquinho da fórmula também, porque eu tenho certeza que, do jeito que o João e a Yasmin explicaram, vocês não devem ter entendido nada, foi muito complexo. E da mesma forma que o Rian e o Félix descomplicou, eu vou simplificar essa parte também. A fórmula é a seguinte: t ao quadrado vezes r ao cubo igual a k. T é o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa, o ano dele. R é a distância média do planeta até o Sol. E k é uma constante, que serve para comparar todos os planetas do mesmo sistema. Então, o que essa fórmula diz? Ela diz que quanto mais longe um planeta está do Sol, muito maior vai ser o tempo que ele leva para dar uma volta. E isso cresce rápido. O tempo cresce com o cubo da distância e outro lado da equação cresce com o quadrado do tempo. Tá bom, eu e Yasmin pode até ter complicado um pouquinho as coisas, mas obrigado por descomplicar. Porém, agora eu e a Yasmin vamos falar um pouco sobre exercícios que caem no vestibular, que se tratam sobre a primeira, segunda e terceira lei de Kepler. Tá bom, vamos falar um pouquinho dessa questão adaptada do Enem de 2023. Vamos começar pela imagem. No desenho, aparecem duas órbitas de planeta ao redor do Sol, A1 e A2. Cada uma é uma elipse, no formato real das órbitas. O Sol, na verdade, não fica no centro, ele fica em um dos focos dessa elipse. Os planetas passam por diferentes pontos nessa órbita, e os pontos aparecem marcados como M, N, K e L. Eles representam o planeta em lugares diferentes em volta ao redor do Sol. A principal ideia do desenho é mostrar que o planeta mais perto do Sol, no caso o A1, ele completa sua órbita mais rápido, e o planeta mais longe do Sol, no caso o A2, demora mais para dar sua volta. Isso ilustra que a terceira lei de Kepler diz que o tempo da órbita depende da distância média do planeta ao Sol. Agora que já entendemos um exercício sobre a terceira lei de Kepler, vamos ver um exercício que se trata da primeira e segunda lei. Essa questão é adaptada, assim como a outra, porém, essa daqui é do Enem de 2022. Vamos falar um pouquinho sobre ela e ver o que a gente lembra para poder resolver essa questão. Vamos começar vendo o que a questão pede. Ela quer a alternativa correta. Então, vamos ver os 5 tópicos e ver qual dessas a gente lembra que está certo ou não. 1. A velocidade do planeta é maior no perélio. Nossa, essa questão até me lembrou algo que eu mesmo falei um pouquinho lá atrás. Vamos voltar para ver se é realmente isso? Portanto, se Marte se aproxima do perélio, ou ponto mais próximo da órbita do Sol, ele viaja mais rapidamente do que no afélio, ou ponto mais distante. Foi exatamente isso que eu tinha dito lá atrás. Ou seja,
a velocidade de um planeta é sim maior quando ele está mais próximo do perélio. Agora vamos ver a alternativa número 2. Os planetas movem-se em órbitas circulares, estando no centro da órbita. Vamos lembrar do que agora a Yasmin falou lá atrás? Será que é realmente isso? Observações enigmáticas dos movimentos de Marte, mas somente se a órbita fosse uma elipse. Uma órbita circular significaria nenhuma mudança na distância do Sol através do tempo, e, portanto, a velocidade também seria constante. Se nós sabemos que o planeta se move mais rápido ao chegar perto do perélio, não teria por que a órbita ser circular, porque uma órbita circular, como a Yasmin falou, resulta em uma velocidade constante, então não teria muita lógica a nossa primeira alternativa. Mas já que nós temos certeza que a primeira alternativa está correta, então nós podemos descartar essa segunda. Tá bom, agora vamos para a alternativa número 3. O período orbital de um planeta aumenta com o raio médio de sua órbita. Mas parando pra pensar, lá atrás nós falamos tanto, mas tanto disso, que eu acho que a gente nem precisa relembrar pra vocês. Todos vocês já estão com essa resposta na ponta da língua. Então nós sabemos que essa alternativa 3 está correta. Agora a alternativa número 4. Os planetas movem-se em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos. Isso daí também me lembrou algo que nós falamos um pouquinho lá pra trás. A primeira lei de Kepler, resumidamente, diz que Marte viaja em uma órbita elíptica, com o Sol em um dos focos dessa elipse. Realmente a gente tinha falado isso um pouco lá pra trás. Então nós sabemos que essa alternativa está correta. Agora, vamos ver a alternativa número 5. A velocidade de um planeta é maior no afélio. Não faz tanto sentido. Se a gente falou que ela é maior no perélio e a gente tem certeza disso, não teria o porquê ela ser maior no afélio também. Então podemos descartar essa alternativa. Sabendo disso, nós sabemos que a alternativa 1, 3 e 4 é a alternativa correta. E se a gente for olhar ali um pouquinho melhor, a gente consegue ver que a alternativa correta é a alternativa C. Então é isso, gente. Um beijo, um abraço. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. E fiquem com as fontes bibliográficas do nosso vídeo.